Bolsonaro e comitiva com família e amigos em tour midiático por ditaduras do Golfo Pérsico e mentindo muito, como é praxe. Que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Lá, mais de 90% daquela área está preservada. Está exatamente igual quando foi descoberto no ano de 1500. Presidente há 3 anos, Bolsonaro ainda não foi convidado para visitar Alemanha, França, Reino Unido, entre outros. Na segunda-feira, o guru midiático dos Bolsonaro, Steve Bannon, foi preso pelo FBI nos Estados Unidos. Foi preso, solto e será julgado. Lula, neste mesmo final e início de semana, desfila em triunfo pela Europa. Ignorado, sem ser notícia nos grandes telejornais, e o quase silêncio na midiona. Na Alemanha, Lula foi recebido pelo vencedor da última eleição e futuro chanceler, Olaf Scholz. Agora eles conversaram sobre Amazônia, clima e relações com a Europa. Conversas sobre o futuro e homenagens também na Bélgica, a caminho da França e Espanha. No domingo, Lula se reuniu em Bruxelas com Josep Borrell, vice-presidente da Comissão Europeia e alto representante da União Europeia para assuntos externos. Trataram de G20, ONU e de temas globais. E na segunda-feira, Lula foi recebido e aplaudido de pé no Parlamento Europeu, antes e depois do discurso. Porque o mundo não suporta mais fascismo, o mundo não suporta mais nazismo, o mundo precisa de democracia, o mundo precisa de paz e não de guerra, o mundo precisa de livros e não de armas, o mundo precisa de amor e não de ódio. E esse mundo nós seremos capazes de construir. Um abraço e muito obrigado. Aqui no Brasil, silêncios e habituais análises e textos suínos. Neste mesmo fim de semana, lá do Golfo Pérsico, Bolsonaro estava negociando com Valdemar da Costa Neto. Por hora, o negócio subiu no telhado. Valdemar é o dono do Partido Liberal, PL, que já se chamou também PR, Partido da República. PR que tinha Valdemar como dono. O PR voltou a ser PL e Valdemar continua o dono. Acusado de corrupção por duas vezes, Valdemar da Costa Neto renunciou a mandatos de deputado federal. No mensalão foi condenado a 7 anos, preso e depois indultado. Agora, Bolsonaro e Valdemar suspenderam o negócio, segundo ambos, de comum acordo. Desacordos em relação ao acordo entre Valdemar e Dória em São Paulo, especialmente sobre a disputa pelo governo de São Paulo. Ele tem um compromisso em São Paulo, que é com um candidato que vai apoiar o atual governador. Outro problema, o apoio do PL a candidaturas de esquerda pelo Brasil, inclusive o PT. Mas o nosso partido não pode estar flertando com a esquerda num ou outro estado. Bolsonaro não gostou porque, como se sabe, ele anuncia detestar a esquerda. Bom mesmo é o centrão, aquele do BBBB, Bíblia, bala, boi e bilhões. E Carlos Bolsonaro, o Carluxo, bombardeou o pai com reações das mídias sociais quanto ao passado de Valdemar da Costa Neto e seus partidos. Carlos Bolsonaro, há 5 anos, postava tweets sobre Valdemar da Costa Neto e seu histórico. O vereador Carlos Bolsonaro, como se sabe, assim como o restante da família, é um homem de bem, muito honesto. Essas acusações sobre o envolvimento da família com o crime de peculato, as famosas rachadinhas, são coisas de comunistas.
Da mesma forma, intrigas sobre o patrimônio imobiliário da família, imaginários 51 imóveis. Patrimônio agora acrescido de uma mansão de 6 milhões em Brasília, de Flávio 01, e também uma outra, ainda em Brasília, de 3 milhões. Mas essa, dizem, apenas alugada, por Jair Renan, o 04, filho de Bolsonaro com Ana Cristina Vale. E Jairzinho, Renanzinho, namorou a filha do sargento Rony Lessa, um dos assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Rony Lessa, vizinho de Bolsonaro, no condomínio Vivendas da Barra, Rio de Janeiro. Mas e daí? O que o presidente tem a ver com os hormônios do filho? Afinal, apesar da tristeza de alguns, é preciso admitir as evidências. Eles, os Bolsonaro, procriam. Imaginação. Imaginam também ligações dos Bolsonaro com milicianos no Rio de Janeiro, inclusive com 2 acusados de assassinatos. Um deles, o finado capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, chefe de pistoleiros de aluguel matadores no escritório do crime. Adriano, já homenageado com comendas e discursos de pai e filhos, Jair, Carlos e Flávio. Mas isso tudo é bobagem, era só brodagem. O resto é diz que diz, inveja de esquerdistas, bolivarianos. Tá aí o ministro da Defesa, general Braga Neto, que jamais deixaria os Bolsonaro mentirem. O general foi o interventor, governou o Rio de Janeiro no ano da eleição, 2018. Tinha sob seu comando todos os serviços de inteligência. Inteligência das polícias e das forças armadas, portanto sabia tudo sobre todos. De lá, o general Braga Neto, interventor, só saiu para assumir o comando do Estado-Maior do Exército e só deixou esse altíssimo comando para chefiar a Casa Civil do governo Bolsonaro, por conta de uma crise. Afinal, tinham executado a tiros o ex-chefe do escritório do crime, Adriano da Nóbrega, apenas 2 dias antes de Braga Neto ser convidado para assumir a Casa Civil. O outro acusado na investigação de assassinato, processo se arrastando, é o célebre Fabrício Queiroz. O Queiroz, o faz-tudo dos Bolsonaro. Faz tudo, se diz, por Queiroz ser um homem de 1001 utilidades. Pescaria com Bolsonaro, cheques para First Lady Michele, serviços em geral, chamem Queiroz e família. Coronel da Reserva Marcelo Pimentel tem repetido para profundo incômodo do Exército, das Forças Armadas. Bolsonaro é produto de um projeto militar que retomou o poder. Dizemos isso aqui há anos, as amigas e os amigos sabem. Esse é um governo sob tutela militar, em parceria com os rapazes de colete e gel e senhoras de botox de OO Mercado. Parceria também com a ograria do agro, que é pop, e do lumpesinato garimpeiro ilegal, este apoiado em recente visita do presidente Bolsonaro. Mas isso tudo deve ser só descuido. Acontece, militares são todos atentos, probos e patrióticos. Um sargento embarcou com 39 quilos de cocaína num avião da comitiva de Bolsonaro para a Espanha? Não pela primeira vez? Foi só um descuido, nada mais. Por serem atentos, eles ocuparam o Palácio do Planalto, Petrobras, Eletrobras, Itaipu, Funai e o Escambau. E mais de 6 mil militares ocuparam uma boquinha no governo, para vigiar tudo e não permitir corrupção e malfeito. Funcionário civil não pode acumular um seguro emprego, militar está podendo, mas isso não é só por causa de um segundo salário. Deixem de maldade. Bolsonaro e militares têm ainda a companhia do Centrão, do Arthur Lira e o que preferiram chamar de orçamento secreto. Referência à compra dos votos de parlamentares com as tais emendas do relator. Tudo na moita, sem aparecer os nomes dos beneficiários.
Aqui, só para nós, este sim é o maior assalto da história aos cofres públicos. A ministra Rosa Weber botou o pé na porta dos cofres e o Supremo confirmou o pé na porta. Foram suspensos os repasses de bilhões do tal orçamento secreto. Ou, melhor dizendo, melhor chamando, repasses do anualão para parlamentares do Centrão. Marta Salomão contou na revista Piauí Online. Mesmo depois da decisão do Supremo suspendendo os repasses, seguia a gatunagem. No último dia 8, continuava a liberação, no caso de 5,4 milhões de reais, segundo dados do Tesouro Nacional. O total da distribuição de repasses para este 2021 é de 16 bilhões e 500 milhões. É o anualão para aprovar projetos do governo, como o do assalto a precatórios legalmente devidos. E Moro se lançou candidato à presidência da República pelo Podemos. Atenção, eu disse Podemos. Vai ter que enfrentar o outro lado da história. História que ele e seus parceiros buscaram de todas as formas tornar a história oficial de Lula. História já oficialmente enterrada pelo Supremo Tribunal Federal, mas que ainda precisa ser contada por inteiro, não apenas com o roteiro de Moro, Dallagnol e seus porta-vozes. A Vaza Jato já ofertou longos capítulos, mas ainda faltam, por exemplo, os bastidores do TRF-4 e também das ligações não públicas com chefes militares, que na sequência tomariam o poder de volta. Além do que já é sabido, com o tempo, a liberação de papéis, de documentos do governo dos Estados Unidos mostrará muito mais. Combate à corrupção. Esse é o inevitável lema anunciado pela boca e lábios quase inexistentes de Moro e pelo ex-procurador Dallagnol, agora com contas a pagar pela Lava Jato e pela Vaza Jato. A candidatura de Dallagnol correndo algum risco depois dele ter renunciado ao cargo de procurador. Cargo que desonraram ele, outros e outras ao agirem fora da lei em nome do cumprir a lei. Na Lava Jato, com exceções, o jornalismo escolheu o que e como contar e o que esconder. Mas histórias do que chamo história seguem seu curso inexorável. Mais cedo ou mais tarde, vazam. Os que acusaram e condenaram sem prova agora experimentam na própria pele. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. E aroeira brava, não aroeira mansa. Não vão adiantar apenas as vozes, manchetes e porta-vozes da Globo e companhia e as ameaças dos quartéis. Eis 3 charges. O chargista J. Camelo, entre outros tantos, tem resumido a volta da história no lombo de Moro e Cia. Será interessante ver Moro e a companhia alegarem que, aspas, não há provas. J. Camelo e demais poderão responder: não temos provas, mas temos evidências. Ou repetir o ex-presidente do notório tribunal TRF-4, Thompson Flores. 6 meses antes do TRF-4, esse tribunal, julgar a sentença de Moro contra Lula, Thompson Flores, então seu presidente, decretou: a sentença é tecnicamente irrepreensível. Fez exame minucioso e irretocável da prova dos autos, disse Thompson Flores, que acrescentou ainda 2 frases: vai entrar para a história do Brasil e não li a prova dos autos. Genial, irrepreensível, irretocável a sentença. Só faltava um detalhe, que ele não viu: as provas. Sem as provas e no frenesi de fabricá-las com, no máximo, delações também sem provas, todos entraram para a história, na lata de lixo. Destino que o Supremo Tribunal Federal deu à Operação Lava Jato depois de alguns anos de omissão ou cumplicidade de alguns dos seus.
A condenação mãe, depois anulada como as demais, dizia respeito a um triplex da construtora OAS, no Guarujá. OAS, cujo então diretor Léo Pinheiro viu-se obrigado a delatar Lula. Há pouco, Léo Pinheiro desmentiu sua delação. E a OAS mudou de nome. Por essas coisas do destino, a OAS agora se chama Meta, com H. Sem o H, será lida como Meta. Meta, ou Meta, a ex-OAS, agora é patrocinadora de um cinema em Salvador, na Praça Castro Alves. Certamente em busca de nova e limpa imagem. O cinema é o Glauber Rocha. Glauber Rocha, o genial criador, autor de Terra em Transe e Deus e o Diabo na Terra do Sol. O destino pode ser implacável.